Olá, colegas da odontologia! Estamos iniciando mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E hoje vamos falar de um tema bastante interessante da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A cirurgia, nesse caso, ela vai ser hoje contemplada nessa conversa aqui com um especialista na área, um dos maiores nomes da odontologia de Belém, do Pará, do Brasil, quiçá do mundo, né? E eu vou pedir para que a nossa conselheira secretária, Penélope Gotardo, anuncie, não é isso? É isso, Marcelo. Mais uma vez a gente aqui, né, contemplando aqui o nosso OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia, e muito feliz com o nosso convidado de honra de hoje. Quem é ele, Penélope? É o Dr. Thieres Carneiro. Tudo bem, Dr. Thieres? Tudo bem, obrigado pelo convite, Folha, Penélope. Então, Dr. Thieres, ele é cirurgião dentista graduado em odontologia pela UFPA, fez residência em cirurgia bucomaxilofacial pela Santa Casa da USP, mestre em anatomia pela USP, doutor em neurociências e biologia celular pela UFPA, fellow e pós-doutor em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade de Dalhousie, do Canadá, fundador do programa de residência em cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Ofir Loyola e é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Seu currículo já diz muita coisa sobre você, né, Dr. Thieres? Seja bem-vindo. Faça suas considerações iniciais e muito obrigado por aceitar o convite do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Mais uma vez, obrigado, Folha, obrigado, Penélope, por essa oportunidade da gente dialogar e debater aqui sobre a especialidade, né? Só uma correção aí no currículo, é Santa Casa de São Paulo. Ah, tá? sim. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, a especialidade hoje aqui no nosso estado, ela está bem sedimentada, né? Como no Brasil todo, né? Eu sei que vocês vão fazer muitos questionamentos, mas assim, o que a gente pode perceber hoje é que os colegas que estão formados hoje estão trabalhando com tranquilidade nos seus consultórios. Há muito que se conquistar ainda, né? Mas nós, desde a época que eu cheguei aqui, onde tivemos muitas lutas, né, para hoje, onde a gente observa que a gente tem uma preocupação muito grande em formar nossos residentes e proporcionar ambiente de trabalho para eles depois de formado, né? Então, hoje a especialidade ela é bem reconhecida pela sociedade. Certo. Thieres, vamos logo fazendo a primeira pergunta, né? Como tu és do Colégio Brasileiro de Cirurgia e tem o congresso desse colégio também, rapaz, eu fiquei sabendo que esse COBRAC, ele já foi adiado umas 3 vezes por causa da pandemia. Qual é a situação atual dele? Como é que tá isso aí? Já pode até fazer a divulgação. Sim. O COBRAC ele iria acontecer em 2020. Infelizmente veio a pandemia, né? E teve que ser adiado. Pode falar. E aí levaram para Santa Catarina, aconteceu ano passado em Santa Catarina, foi um congresso muito bom, né, onde finalmente os especialistas, os colegas se encontraram, né, fisicamente, que antes os eventos passaram a ser online, né, e finalmente o Congresso Belém vai acontecer, vai ser ano que vem, vai ser de 3 a 6 de setembro. É um congresso que é um formato arena, que ele é muito interessante para os patrocinadores, porque enquanto as palestras estão acontecendo, né, atrás das cadeiras onde os congressistas vão estar, eles também podem estar circulando nos espaços, né, com os nossos parceiros comerciais, né? E o hangar é todo nosso, então nós contratamos todo o hangar, tanto a parte superior quanto a parte inferior, né? Nós teremos várias fundações, as principais fundações, a O Foundation, a Institute Bone Research Association, que é a IBRA, vai estar presente, a Strasbourg Osteocinta Association, que é a SORG, vai estar conosco. Nós vamos ter a Associação Latino-Americana, a LACIBO, vai ter evento dentro do Congresso. Nós estamos em vias de finalizar um acordo com a Associação Internacional, a International Association, que é a maior a associação que congrega mais especialistas no mundo todo. Eles pretendem fazer um evento dentro do nosso congresso
para vocês verem o tamanho que o colégio... Tens uma ideia de quantos associados tem nessa associação no mundo inteiro? Esses dados eu não tenho. E no Cobrac, tu tens? Bom, eu tenho quantos... normalmente, a gente espera de 2.000 a 2.500 pessoas estarem presentes. Vocês são quantos associados? Cirurgiões bucomaxilos associados ao Cobrac hoje? É difícil, eu não tenho esse dado agora para te passar aqui, sim, tá? Sim. Até caso, porque... quantos titulares do Colégio Brasileiro, né, de cirurgia. É mais para a gente ter essa ideia. É porque esses números são muito dinâmicos. Sim. Tá muita gente sendo formado, ativo e inativo. E a questão... Eu gostaria que todos os especialistas fossem membros do colégio, que isso ia fortalecer muito mais a nossa especialidade. Né? Mas nem todos são. Só me diz uma coisa, a data que está prevista, que já está confirmada, qual é a data? 3 a 6 de setembro de 2024. Então, olha só, nós temos um pouco mais de um ano, uma expectativa de 2.000 bucomaxilos, né? Isso. Para fazerem parte do Cobrac. Isso. Certo? Isso. E dentro desse universo de 2.000 pessoas, acho que é muita gente até para um congresso específico, né? E a expectativa de vocês, não só das empresas que farão parte, mas tu já tens ideia de quantos professores serão palestrantes? Eu acredito que uma média de 200, isso pode variar, tá? De 200, dentro da grade do Cobrac, 200, mas como tem essas associações... pode ser haver uma alteração para mais ainda. São vários convidados internacionais. No congresso que estava previsto para acontecer em 2020, nós tínhamos 30 convidados internacionais. Né? Um número bem relevante. É um número grande. E, assim, esses 30, praticamente os principais países iam estar representados, a América Latina todinha ia estar representada com congressistas. Nesse congresso, embora seja um congresso específico, mas como nós temos áreas de interesse comuns, né? Então a ABOR iria fazer um evento e deve fazer um evento dentro do nosso Cobrac, né? As associações de implantodontia também, né? As fundações, inclusive, estão nos procurando, então estamos negociando. Sim, então serão inúmeros parceiros. Exato, né? Dentro da área médica também. Não tem como pensar só na cirurgia se você tem a implantodontia, a parte de estética vai estar forte, né? Hoje nós temos a ROF, aí nós vamos estar falando também da parte de estética, as áreas médicas, otorrino, cirurgia plástica. Com a cirurgia, lógico. Ou seja, o ortodontista pode participar, deve. O harmonizador pode participar. Devem participar. Né? Devem. O periodontista, o implantodontista. Sim, nós vamos ter... porque isso também está dentro da nossa área de atuação. Sim, né? sim. A parte de cirurgia reconstrutiva, a parte de cirurgia ortognática, no caso, para os ortodontistas, a parte de dorofacial, a parte de DTM, né? Onde há uma interface entre os especialistas em disfunção e a cirurgia. Sim, né? sim. A gente acaba trabalhando junto. Né? É multidisciplinar. Thieres, hoje, isso é uma questão legal para a gente falar, tu és um profissional formado na década de 90 e viste uma evolução da cirurgia, né? Da cirurgia bucomaxilo. Perante essa evolução, fala um pouquinho das maiores dificuldades da década de 90 para hoje, 2023, que se enfrentam em relação a procedimentos, com técnicas, com materiais, né, com toda uma questão tecnológica envolvendo até a robótica, que hoje a gente está tendo uma penetração muito grande da cirurgia. A imaginologia, que antes era bidimensional, era só largura e altura com raio-x, hoje a gente tem tomografia, ressonâncias para as áreas de ATM e tudo. Então, fala um pouquinho sobre isso, Thieres, para a gente. Excelente pergunta, Folha. O tema do nosso congresso vai ser Ciência e Tecnologia em Pauta. Né? Onde a gente vai abordar no nosso congresso principalmente as complicações. Ótimo. Né? Porque é muito bom muito bonito, você vê lá no Instagram, ninguém tem problema, só casos bonitos, mas as complicações elas existem. E muitas delas, no afã de você querer tratar
com o que há de mais moderno, e existe assim, uma procura muito grande da indústria, influenciando na formação dos nossos profissionais, e às vezes o que há de mais novo e mais moderno talvez não tenha sido testado o suficiente, né? Não há Eu lembro que, como você falou, fui formado na década de 90, e nós fazíamos cirurgia ortognática quando surgiu a distração osteogênica, né? Então, os alongamentos ósseos. E chegou-se até a falar, não, o futuro vai ser distração osteogênica, não vai mais ser cirurgia ortognática, né? Cirurgia ortognática, do modo que a gente faz há 40 anos, ela continua sendo as mesmas osteotomias, algumas pequenas modificações, né, que não servem para todos. Então, a tecnologia, a ciência, ela é bem-vinda, mas ela tem que ser muito bem aplicada. Por exemplo, hoje, o cirurgião, outro dia, um paciente perguntou para mim, doutor, mas o senhor faz cirurgia minimamente invasiva? Isso são conceitos, né? Às vezes a pessoa cria um conceito e coloca um nome ali. Só muda de nome, né? Exato, né? Ele modifica uma técnica assim ali, né? E isso vende muito, porque o paciente, quando ele procura, quando ele vê lá, opa, minimamente invasivo, é interessante. Na verdade, o paciente ele quer correr da cirurgia. Ele quer Você ainda vai vender um procedimento como minimamente invasivo, querer realmente só encantar o paciente. Exato. O que eu penso assim é o seguinte, eu acho que você tem que tratar bem os tecidos, fazer uma incisão bem feita, um descolamento o suficiente, e isso para mim é minimamente invasivo, né? Mas a minha cirurgia, o paciente ele sangra, ele inflama, ele tem que passar por todas as etapas, né, de cicatrização. E algumas cirurgias, esse processo ele é mais exacerbado do que outras cirurgias que permitem você manipular menos o paciente, né, você fazer uma incisão menor, uma osteotomia menor, uma osteotomia somente, outras não, outras você precisa, uma maxila, algumas vezes você precisa fazer, além da osteotomia Lefor-1 tradicional, você precisa segmentar, então isso aí aumenta o tempo operatório, aumenta o descolamento, o paciente ele vai ter mais edema. Mas eu já vi alguns colegas falando como se quem não fizesse a cirurgia minimamente invasiva estava desatualizado, né? Pois esse é um problema que eu discordo assim, bem contundentemente. É de ficar preso a um conceito. Nós não podemos taxar que aquilo ali vai ser aquilo ali na biologia do corpo humano. Exatamente. Porque para ti pode ser, para mim pode não ser, para ela pode ser de uma forma diferente. Entendeu? Diferente do que, por exemplo, na minha área, que é implante. Não dá para discutir implantes agulhados no início da década de 90 ali para os implantes hoje rosqueáveis, com tratamento de superfície, né? Então, isso aí foi uma evolução muito grande. Como na parte cirúrgica, as questões da enxertia, que foi um processo de evolução enorme. Hoje, com as questões das telas, que hoje são diferentes das de um passado recente, né? A própria tecnologia de informação, com muitas técnicas com embasamento científico, mas principalmente, Thieres, eu acho que a questão da imagem hoje, né, que a gente tem hoje, diferente do que a gente já teve para fazer um diagnóstico, porque para mim, a maior dificuldade é um diagnóstico e um planejamento. A execução, se tiver bem diagnosticado e bem planejado, é mais tranquila. Não sei se eu estou falando besteira. Olha, Folha, de fato, hoje nós temos... O que eu posso te dizer é que nós temos um arsenal maior, né? Nós temos mais possibilidades. Mas eu vou dar alguns exemplos. As ferramentas aumentaram, né? Para a gente poder diagnosticar e planejar. Mas muitas coisas não podem ser desprezadas do passado. Olha, eu vou dar um exemplo. Em trauma, algumas vezes... eu já me vi em situações, agora eu vou sair daqui, vou ter um trauma bem complexo para fazer daqui a pouco ali com os residentes, né? E algumas vezes você não tem onde fixar. Então, hoje em dia nós temos vários tipos de mini placas, de material que permite vários tipos de fixação.
E aí você não tem onde fixar. O que você vai fazer? Né? Aí eu recordo quando a gente fazia até cirurgia ortognática com suspensões esqueléticas. Fio de aço, usando a agulha de Reverdun, né? E assim, às vezes a gente faz alguns procedimentos assim e os residentes eles ficam até surpresos, porque você lança, a sua experiência faz você lançar mão, né, de conhecimentos que acabaram ficando, né? Hoje o residente ele já não tem esse treinamento. Nós tínhamos muito, nós fixávamos muito com fio de aço, até porque nem sempre nós tínhamos a mini placa. Era o que tinha. Procedimentos em desuso, digamos assim, né? Em desuso, mas ainda cabe. Sim, ainda tem a aplicação. A sua aplicabilidade, Exato. sim. Você não pode dizer, não, isso aqui, tu ainda faz isso que eu tô então falando, tu tá entendeu? ultrapassado. Eu falei, não. Foi o melhor que pôde ser usado Exatamente. naquele momento ali. Ou seja, você, só te cortando aqui, você está percorrendo, né, uma linha do tempo, uma trajetória, né, e trazendo todo esse conhecimento, essa bagagem Por de exemplo, conhecimento. quando a gente leva... Podendo ser aplicada, né, nos dias atuais. Quando a gente leva uma legal. informação para uma população odontológica que tenha a capacidade de ter a tecnologia à sua mão, ótimo. Mas você não pode, como profissional e educador, levar para uma população de um interior do Brasil de dizer que ele tem que usar o fluxo digital na odontologia se ele não tem a capacidade nem de adquirir, quanto mais de operacionalizar. Por que ele vai largar uma moldagem convencional se ele não tem aquela possibilidade? Então, eu sou contra isso. Vamos ter todos os recursos e para cada situação vamos abrir mão deles. Nós fazemos parte de um rol de profissionais que são os cirurgiões dentistas raiz. Né? Então, mas a gente está atualizado. Não, atualizado, a gente claro. Tem que estar fazendo mas é tudo. isso que eu estava falando com o Dr. Thierry, que a gente está acompanhando todo esse processo, esse progresso, mas não esquecendo da nossa base. Isso, porque tem muitos colegas que vêm e dizem que está ultrapassado, então tu ficas isolado. É isso que a gente é contra, entendeu? A odontologia ela é muito maior. E dentro desse universo que tu estás falando hoje, aí eu te pergunto, onde foi a maior dificuldade operacional nas tuas cirurgias de passar dessa fase rudimentar para a fase digital, hoje que a cirurgia tem a sua aplicabilidade? A dificuldade, imagina, quando eu fazia a cirurgia ortognática, a gente fazia o traçado, depois eu tinha que... Aí moldava o paciente, montava no articulador. Tudo à mão, né? Fazia a cirurgia de modelo, cortando gesso para levar o guia. Aí não dava certo. Aí uma semana de trabalho perdido. Olha, o paciente ia operar amanhã. Não, adia a cirurgia por conta... Teve algum problema, não conseguimos transferir adequadamente. E isso dava muito trabalho. Mas nós nos acostumamos. E quando a gente começou, eu lembro que em 2000 isso não está longe não, essa tecnologia que nós temos hoje de planejamento virtual, impressão 3D, eu lembro que o Xia, né, o chinês lá que estava mais à frente disso daí em 2000 acho que foi em 2009 ou 2010, quer dizer, uma coisa recente, né? Ele começou a falar, ainda não tinha nem o escaneamento intraoral ainda não estava... Então, a coisa ela veio evoluir mais em 2011, 2012, que começaram... Aí eu lembro que em 2013 eu estava no Canadá, 2012, 2013 eu estava lá, e já existia o planejamento virtual, mas não as impressões 3D né? E aí, a cirurgia toda era traçado lá. Então, a gente fazia uma média de 3 ortognáticas por dia lá, era impressionante. Para você ver o que é uma equipe bem treinada, enfermagem, tudo. Numa manhã nós fazíamos 3 ortognáticas, que era maxila, mandíbula, mento e segmentada. Não era cirurgia, era uma cirurgia assim. Começava às 7, no máximo 3 horas da tarde tinha que ter acabado. Né? Mas geralmente a gente acabava antes, era impressionante. E quando saía, aí descia, ia para o ambulatório, atendia, né? E logo depois a gente ia fazer o planejamento. A gente ia fazer o traçado, cortar. Então isso aí... quer dizer, no Canadá, um país de primeiro mundo, em 2013, estavam fazendo exatamente assim. E nós estávamos começando a fazer as cirurgias virtuais com os primeiros guias cirúrgicos,
nessa época. Isso para casos bem específicos, casos de assimetria, né? Foi lá que eu comecei a ver os primeiros guias, não só de guias de oclusão, mas guias também de face, para correção de assimetrias de mento. E aí eu, inclusive, trouxe isso para cá, para o Brasil, e passou a ser uma linha de pesquisa nossa, né? Hoje nós temos essa linha de pesquisa de desenvolver esse tipo de guias, simplificar as cirurgias dessa forma, né? Então, assim, mas naquele momento, você tem que ficar afeito à tecnologia, você tem que entrar de cabeça, aprender. E outra coisa, assim, ela muda muito, né? Ela muda o que há 6 meses atrás você era o que tinha de ponta, hoje já estão lançando um outro produto. Hoje, cirurgia ortognática, o que há de mais moderno, e isso não é novo, inclusive tem publicações nossas, tá? Da nossa equipe de 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, são as placas, material customizado, ou seja, splintless surgery, ou seja, cirurgia sem splint. Você simplesmente corta e já coloca, só leva os guias de corte e coloca já a placa na posição. Você não precisa de guia, não precisa nada. Isso diminui o tempo operatório, sem dúvida. Só que esse tipo de cirurgia ainda onera bastante. E no resultado final, na maioria das vezes, isso aí não vai fazer diferença. Então, quer dizer, você vai onerar para um plano de saúde, vai sair caro demais para um plano de saúde, quando você pode usar os guias, que hoje nós fazemos, e barateou bastante, né? Com a impressão 3D, barateou bastante. Nós conseguimos fazer com guias e ter o mesmo resultado, né? Inclusive, nós temos um estudo em andamento mostrando que não há diferença, né? Agora, Thierry, é muito caro e aí você não usa? Eu uso em casos específicos. Aí que eu te digo, a tecnologia ela é muito bem-vinda, mas é para aumentar o arsenal, sim, não é para tudo. Olha, isso aqui, se você não fizer isso nas suas cirurgias, você está ultrapassado. Mas tu sabes que tem gente que diz isso, e como diz? E até porque a gente tem que adaptar também a realidade do paciente também, né? Porque é um custo alto também. Exato. E claro que isso não vai inviabilizar a correção, a reabilitação do paciente. Paciente com anquilose que não consegue abrir a boca. Você vai reconstruir a articulação, ele vai continuar com a deformidade. Você pode resolver o problema ali na hora, né? Então, se você já vai resolver... O paciente com anquilose, ele não desenvolve, principalmente vindo da infância, não desenvolve a mandíbula. Então, você vai ganhar... com a prótese, você já consegue... As próteses de ATM são um grande avanço, né? As próteses, isso aí são excelentes, né? E antigamente a gente usava muito a costela, né? A gente levava a costela, a morbidade. Isso. Isso aí a gente não tem dúvida, isso aí não há discussão quanto a isso daí. E aí aí sim, você tem a indicação de você usar as placas customizadas, porque você não tem como planejar, você não tem como o paciente não abre a boca, né? Sim. E aí você usa aquele material customizado. Aí não tem como tu fazer de uma forma diferente. Exato. Thierry, a gente começou falando do Cobrac, começamos... Tudo isso vai estar no Cobrac. Exatamente. Falamos sobre os avanços tecnológicos, que a bucomaxilo, como uma das 23 especialidades, não podia ficar de fora, que a odontologia, ela não anda, ela corre, né? Mas eu quero voltar, já que você coordena, né, a residência, né, no FIR Loyola. Sim. Eu gostaria de saber esse fluxo para a entrada, lá do início, para a gente poder dar essa informação para os colegas, né? Me formei, eu quero ser um cirurgião bucomaxilofacial. Quais são as portas que eu tenho qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Que você orienta? Sim. Em 97, quando eu fui prestar prova lá na Santa Casa, eu lembro que tinha só a Santa Casa de São Paulo, tinha o ERJ, que era um bom programa, a UFRJ ainda era no modalidade de especialização, e estava iniciando o Hospital Geral de Vila Penteado e o Hospital... e lá em Araraquara. Aqui no Pará a gente não tinha nessa época, né? No Brasil, pouquíssimos lugares. Em Recife, ele já tinha um programa, né? Já tinha um ou 2 programas. Recife sempre teve bem ali também. E tinham especializações, né? Que é um formato diferente. Naquela época, em 2 anos, com aqueles cursos
quando melhor, eram quinzenais, né? Então acaba que não dava uma grande formação cirúrgica, né? Então o profissional acabava procurando mais coisas depois, né? E na Santa Casa já era um serviço que tinha sido fundado pelo Dr. Graziani na década de 50, 40, por ali. Era uma coisa bem consolidada, era um serviço muito bom, onde se faziam todos os tipos de cirurgia. Então, todo mundo acabava procurando a Santa Casa, né? E eu tive a sorte de passar, porque a procura era muito grande, né? Então, a gente faz o estágio e depois os 3 melhores ficavam para a residência. Então, o crivo era muito grande. Eram centenas de pessoas procurando. Hoje, como é que nós estamos? Hoje, graças a Deus, né, nós temos centros de formação em praticamente todos os estados, quase todos os estados. Se não, por exemplo, o Amapá eu acho que não tem residência, mas eles podem vir proximidade com Belém, né? Acho que Manaus tem uma residência, salvo engano. Recife tem 2, né? Enfim, eu sei que tem residências em todo o Brasil e com excelente formação. Todos formam muito bem os profissionais. E cada residência tem seu critério, né? O nosso, eu gostaria da entrevista, mas nós não temos entrevista, né? Lá é currículo e prova. Então, os residentes que nós recebemos lá no Filoiola, nós não tivemos nenhum papel, nenhuma intervenção, eles passaram por mérito próprio. Tá? Eu gostaria da entrevista, porque na entrevista já aconteceu de residente não aguentar muito a pressão, porque a pressão, a formação do cirurgião, bucomaxilo, ela é pesada, é puxada. A carga horária da residência? Então, é uma carga horária acima de 8.000 horas. Né? Ou seja, é integral praticamente. É integral. Quanto tempo? É integral durante 3 anos. Isso foi uma conquista nossa. Eu lembro que eu estive na comissão de residência do colégio, ainda na gestão do Dr. Silvio de Moraes. Eu gostaria até que fosse 4 anos, né, o programa. Eu acho que ficaria até mais completo. Mas eu fui voto vencido e ficamos com os 3 anos. Ótimo, isso aí começou a nivelar. Né? Só te cortando, isso é muito bom, essa briga, para manter, né, essa questão da carga horária, porque uma vez nós até conversávamos sobre isso, de muitos cursos com cargas horárias cada vez menores, né, Thieres? Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser combatido para que não caia, né, já que a formação do bucomaxilo ela é muito complexa e muito extensa. Olha, eu digo, isso não é um problema somente da bucomaxilo. Sim. Eu acho que é um problema de todas geral, as profissões e todas as áreas. Eu digo, a impunidade é um problema... É um problema que assim, a pessoa ela já transgride já sabendo, já contando com a impunidade, né? E a outra é a falta de fiscalização, né? Então nós temos, isso foi uma luta, o Conselho Federal brigou junto conosco para que nós nivelássemos isso daí, né? Então junto com o colégio levantou essa bandeira, né? Então chegamos a 3 anos, ótimo. E o ideal é residência, sim. Só que tem muita gente, e isso é uma questão de mercado mesmo. Tem gente que ganha mercado, tem muitas faculdades de odontologia, tem muita gente querendo fazer especialidade, então tem uma oferta de cursos, né? Então nós temos especializações que formam com... Teoricamente, eles se adequaram 3 anos, mas a carga horária é bem menor, né? E, assim, tem uma vivência hospitalar, mas na prática não tem essa vivência hospitalar e não tem ninguém que vá fiscalizar isso daí. Para um cirurgião, não vou falar nem da Europa, que eu acho que é mais complexo ainda, mas da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Para você formar um cirurgião bucomaxilofacial, ele tem que ser formado em odontologia, presta prova, depois disso ele vai passar 4 a 6 anos, tá? 6 anos ele sai com a dupla formação,
Embora ele não vá exercer a medicina, que aí ele teria que fazer um outro processo, mas ele vai se formar numa faculdade de medicina também durante esses 6 anos, que, no meu entender, é a formação mais completa e a mais desejável. Mas a formação de 4 anos, ela também permite interagir com as outras áreas médicas. E isso nos dá mais autonomia, isso dá mais segurança. Quem ganha somos nós, os especialistas, a odontologia ganha com isso daí, e o paciente, sem dúvida, né? Porque, imagina, você forma um profissional de final de semana ou final de mês, esse profissional ele vai ter o mesmo direito que eu, que passei anos, né, vivendo, operando todos os dias, tratando, ele vai ter o mesmo direito, né? E com risco de mutilar aquele paciente, né? Então... É aquele cirurgião bucomaxiloambulatorial, né? Que só faz aqueles procedimentos... Eu ficaria feliz se ele se atesse aos procedimentos ambulatoriais. Porque tem gente que se forma... Por exemplo, lá no Canadá não tem espaço para todo mundo, né? A saúde é pública. Então, muitos ficam em consultório, fazendo implante, e está tudo bem, né? O mercado é bom para eles. O problema aqui no Brasil são esses que se formam dessa forma e eles não se contentam. Então, eles procuram fazer procedimentos que eles não tiveram treinamento. Sim. Né? Isso é muito perigoso e tem muita gente mutilada. Então, peraí, então deixa eu entrar aí, que agora Já a Seara já sei vamos que- aqui fazer uma provocação. Só para completar, notaste um aumento desses cursos de cirurgia nos últimos tempos? O número de cursos aumentaram na tua vivência diária aí? Olha, há uma pressão para que aumente. Veja bem, a minha experiência, eu sempre vou puxar para lá porque foi lá que eu tive parte da minha formação, no Canadá. No Canadá tem 7 faculdades de odontologia, né? No Brasil, eu lembro que no ano 2000, acho que 2001, por aí, eu lembro de eu ler numa revista, talvez do Conselho, que nós formávamos 20% dos dentistas do mundo. Isso nessa época, aqui em Belém, tinham 2 faculdades de odontologia, que era o UFPA. Hoje tem 2 dezenas. Isso. Era o UFPA. Então, de lá para cá, vocês imaginam, né? Sim. E obviamente, que esse pessoal, ele se forma, o dentista ele se forma, ele quer o quê? Quer fazer curso. Quer se especializar, né? E muitos querem fazer a cirurgia, querem fazer qualquer outra especialidade. Existe o caminho mais difícil, mas é o ideal, né? Que é você procurar estudar, passar numa boa residência. Sim. E tem um caminho mais fácil, para você pegar um diploma e colocar na sua parede e dizer que você é especialista. Como eu falei, não há uma fiscalização. Em qualquer país aí, da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, existe uma prova do Board. O cara, quando ele tem que fazer a prova do Board de odontologia, e depois disso, é como se fosse uma prova da OAB. Tá? Prova de proficiência, né? Não é só proficiência, é uma prova que ele tem que, inclusive prática, tá? Sim. E depois ele tem que fazer uma prova da especialidade, que é dificílima. Tá? Eu conheço colegas de lá que não passaram. Aí você tenta 1, 2, 3. Se você não passar, você não vai poder exercer. Acabou-se. Você perdeu a chance. Né? Aqui não existe essa prova e não existe fiscalização, nem nos cursos. Se eu quiser montar um curso, amanhã eu monto um curso, abro um curso 3 anos, mando lá e tal. Se o CRO disser, não, esse curso não está ok, ele vai lá junto ao MEC e diz, olha, está dentro da carga horária do MEC, que é uma carga horária mínima. Você lembra qual é a carga horária do MEC? Antes era uma coisa ridícula, no meu ponto de vista, tá? Era 365 horas, né, para você ter um curso de especialização. Então, não sei se já mudou isso, tá? E aí ele ia lá, fazia esse curso, entrava na justiça e ganhava. Né? Tá aqui, olha, eu sou especialista, tá? Eu tenho esse... Então, eu acho que a gente tem que começar... primeiro, instruir, né? Eu acho que a gente tem que instruir os alunos, os acadêmicos, falar, mostrar o que é melhor, né? Depois, a gente precisa de uma fiscalização. Eu penso que a gente tem que evoluir mais ainda nessa nossa formação, e o colégio briga por isso, né? Eu acho que a gente tem que conversar mais com o MEC. Nós precisamos de instituições certificadoras.
Na área médica tem, né? Mas também isso aí não os garante, né? Não os garante. Certifica, mas não os garante. O colégio, há um tempo atrás, ele certificava. Eu prestei a prova do colégio. Eu sou especialista pelo conselho e pelo colégio também. Passei naquela prova, né? Muita gente não passou. Aí eu falo, não quero ser do colégio, eu vou aqui. Aí mesmo que o conselho diga, olha, você fez residência, não passou, você... Aí ele falou, então peraí, ou ele entra na justiça, ou vai lá no MEC e consegue. Então, falta... Eu te entendo. É muito difícil. Deixa eu te fazer uma provocação dentro da ética, né? Que é o intuito maior do conselho, a situação que o conselho pede. Qual a relação hoje da cirurgia bucomaxilofacial dentro dos hospitais? Porque houve uma conquista, porque assim como a odontologia hospitalar, que ainda não é especialidade, deverá ser um dia, poderá ser um dia, a cirurgia teve uma resistência muito grande, a bucomaxilo, de entrar nos hospitais, né? Num momento de um passado recente. E hoje ela tem uma outra especialidade, harmonização orofacial, né? Também interferindo dentro da seara da bucomaxilo. Como é hoje o posicionamento do Colégio Brasileiro da cirurgia em relação a essa penetração? Porque muitas entidades médicas estão contra a extrapolação do limite de atuação, né? Porque a harmonização que antes era só para função, hoje há uma tendência a levar para estética também. Posicionamento do combate. Folha, na sua pergunta você já respondeu, tá? A extrapolação do limite. Eu me preocupo muito de você afastar o dentista do paciente. Isso aconteceu em outras áreas, dentro da medicina. Eu lembro, eu não recordo o nome do professor da dermatologia, que ele falava exatamente isso. Ele dizia que esses procedimentos estéticos, eles afastavam o dermatologista do paciente. Quer dizer, era mais rentável você colocar botox, aquela coisa toda, do que fazer os procedimentos, né? Que normalmente, para tratar as doenças, né? Digamos assim. Né? Então, a odontologia, ela não pode se afastar muito do seu conceito, que é tratar o sistema estomatognático. E jamais deve ser mercantilizado. De modo algum. Então, o que eu observo? Hoje, os acadêmicos já estão correndo para isso aí. Isso aí tem 2, 3 anos para cá, essa questão da harmonização. E eu lembro que a harmonização... Virou especialidade em 2019. Para virar especialidade, eles se ampararam nos procedimentos de cirurgia bucomaxilofacial. O saudoso meu irmão Levi Nunes, tá? Meu irmão... Ele, o Januzzi e o Ferrão, que foram os pioneiros. Exato. O Januzzi, meu irmão também, são pessoas... Eles se arvoraram disso daí, né? Opa, a bucomaxilo, nós fazemos tantas cirurgias... Diga-se de passagem, o Januzzi é um profissional, como o Levi, como o Ferrão, altamente capacitados na área da harmonização orofacial. Na verdade, a gente sabe que o próprio colégio, muitos bucomaxilos, estão exercendo uma pressão muito, muito grande, um lobby muito forte, para que haja essa ampliação da atuação do buco, para que possa, né, operar nessas áreas. Mas a gente está nessa briga aí, isso a nível federal, e é uma seara, como o Marcelo falou, muito grande, né, uma briga muito forte, que a gente, na verdade, não sabe como vai acabar. Mas o que está acontecendo hoje é que muitos da área da cirurgia estão operando, né, estão exercendo funções que não cabem, estão extrapolando. E isso está gerando um desconforto, às vezes, até para a classe, em relação à área médica também, principalmente, né? E à sociedade, porque, como você falou, o COBRAC vem aí para tratar das intercorrências, o foco, né, no caso, tratar das... Vai ser o momento ideal para nós discutirmos tudo isso. Exatamente. Inclusive, questões políticas, todas,
Depois eu vou entrar para conversar mais um pouquinho sobre isso. Em relação ao colégio, tá nesse questionamento, o colégio ele toma muito cuidado. Veja bem, a gente quer... em outros países o buco ele faz as cirurgias estéticas, mas você não pode sair fazendo o que você não teve treinamento. Exatamente. Então, o colégio ele toma o cuidado de... ele vai brigar por isso, mas primeiro tem que ter o treinamento. Então, os colegas da especialidade que estão fazendo essa pressão, entrando nessa área para trabalhar, ou eles têm dupla formação, né, e eles buscaram outra formação. Eu tenho amigos que fazem cirurgias estéticas faciais muito bem, como qualquer cirurgião plástico, qualquer otorrino, e fazem muito bem, no nível de excelência, né? Foram para fora do país, tiveram treinamento. Legalmente, nós não podemos fazer cirurgias que não sejam estético-funcionais. Eu faço cirurgia estética? Faço, mas não estéticas pura e simplesmente, são cirurgias estético-funcionais. É isso que na Câmara Técnica ficou decidido, isso lá atrás, na década de 90 ainda, entre CFO e CFM, né? Só esses colegas que estão começando, eles estão tomando cuidado. Existe um amparo. Eu tenho um amigo no Rio que ele opera bastante, ele faz bem, junto com uma equipe de cirurgião plástico, né? Ele não está ali, peraí, eu não vou correr esse risco, né? Então ele tem a clínica dele, tem cirurgiões plásticos que trabalham com ele, então ele está... Então, assim, e eles estão buscando, então estão trazendo gente de fora que já tem essa formação para dar curso em cadáveres, né? Começa assim, Cadáveres Lab. Hoje em dia facilitou bastante no Brasil, a gente tinha que viajar bastante para fazer esses cursos com cadáver. Hoje nós já temos centro que trabalham com cadáver. O Janus, né? Inclusive, trabalha com isso. Exato. Então, aí eu posso falar pelo meu irmão Levi, né, que hoje está lá no Oriente. Isso, na Jerusalém Celestial, né? Ele foi um precursor e... assim, ele tomava muito cuidado e ele ficou um pouco triste com os rumos que isso tomaram, tá? Porque ele não pretendia isso, né? E os procedimentos cirúrgicos mais invasivos devem ser específicos de uma área cirúrgica, né? Então, um profissional que não tem uma formação, ele começar... Às vezes a gente olha em redes sociais, assim, né? Um colega operando, às vezes nem é dentista, sabe? Fazendo o nariz, fazendo aquela coisa toda. E aí entra o conselho, muito temerário. E a gente, enquanto conselho, a gente vê muito isso. Então, isso nos deixa e a gente tem combatido muito. A gente tem combatido muito, entendeu? São situações que nós temos visto e temos agido com rigor. São processos sigilosos, mas nós estamos muito antenados em relação a isso. O Colégio Brasileiro, eu posso falar pelo Colégio Brasileiro, eu sei que o presidente, doutor Adriano Germano, não está aqui presente, mas ele está totalmente alinhado com o conselho nesse aspecto, tá? Sim. Nós precisamos ser prudentes. Qual é a relação da Buco com a Hoff? Nós não temos nenhuma relação com a Hoff. Deveria até ter. Eles têm uma especialidade à parte. Nós somos bucomaxilofaciais. Tá? Nós fazemos procedimentos estéticos funcionais, né? Adjuvantes. Né? Eu costumo dizer para o paciente que a estética é um plus. Né? Eu vou tratar a deformidade, eu vou tratar a dor daquele paciente, eu vou... né, tratar a apneia do paciente. Até porque uma questão estética é muito da cirurgia plástica, né? Exato, eles sim são os profissionais formados capacitados para isso. Claro, nós conhecemos muito a área que nós atuamos. Sim. Eu acho que eu penso assim, nós podemos tratar? Eu acho, hoje nós não podemos, mas nós podemos nos preparar para tratar? Sim. Aí sim, você tem que ter o treinamento e você tem que tratar as sequelas. Né? Não adianta você tratar, deu errado, e agora? E agora? Não sei o que eu vou fazer. Não adianta tratar e operar e depois mandar para o médico, né? Mas olha, tratar gente... Ou para o buco. Ou para o buco. Que chega bastante. O meu ponto eletrônico está tocando aqui, e apesar de estar uma delícia, mas nós estamos finalizando esse podcast aqui. Gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais. Depois das considerações finais,
olhasse nessa câmera aqui que é a tua e fizesse um convite para a nossa classe assistir, para a sociedade assistir a esse momento que nós conversamos aqui descontraídamente sobre odontologia, a especialidade de cirurgia, sobre ética, sobre o que envolve hoje esse universo. Depois a Penélope faz a dela, eu faço as minhas e a gente vai para o fim, porque vamos precisar de um outro momento para continuar essa conversa. Mas foi tão rápido. Não é? Todo mundo disse isso. Agora tinha Agora que a tanta gente, coisa né? para conversar. Né? Verdade. Mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade, tá? Da gente estar podendo falar da especialidade aqui. Eu falo em nome de vários cirurgiões, né? Do nosso estado e do Brasil, né? Que vão assistir, estão nos assistindo. Né? Essa é uma oportunidade de divulgar a especialidade, o nosso trabalho, a nossa área de atuação. Que vai ser divulgado também. Sim, eu agradeço. Esse apoio do Conselho é fundamental. O trabalho que vocês estão fazendo no Conselho é fantástico. A gente tem acompanhado. Tá? Esse trabalho aqui, isso aqui é muito legal. Inclusive, no último Cobrac, teve um podcast dentro do Cobrac. De repente, a gente pode já ter essa ideia, né, de vocês estarem conosco lá. Né? E lembrando, nós teremos, aí eu vou falar olhando ali naquela câmera ali, nós teremos o Subrabuco, que é o Congresso Sul-Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, que vai acontecer nos dias, salvo engano, dia 23 a 25 de junho. Eu estarei lá no Paraná, em Curitiba. Nós teremos o ENEC, que é o Encontro Norte-Nordeste. Esse Encontro Norte-Nordeste ele é fantástico e ele tem crescido muito. Vai acontecer no início de agosto, e em novembro, no final de novembro, nós teremos o COPAC, né, que é o Congresso Paulista, né, que é um congresso... O ENEC e o COPAC hoje são, depois do COBRAC, são os maiores congressos da especialidade. Né? Então, assim, aos acadêmicos, aos residentes, é interessante vocês estarem mandando trabalhos, né, nesses congressos aí que estão abertos, e convido não só os especialistas, como todos os profissionais. A especialidade de bucomaxilo, ela interage com praticamente todas as especialidades da odontologia. Né? E, mais uma vez, eu queria agradecer. Tá? Folha, Penélope, foi um prazer estar aqui com vocês, estar debatendo aqui com amigos. Thieres, o prazer, com certeza, foi todo nosso. O Conselho prima por querer conversar com várias entidades e profissionais que engrandeçam a nossa odontologia. E você foi um nome muito bem pensado e hoje realizado para estar aqui conosco, para trazer essas informações atualizadas. Né? Você vai ser o presidente, vai ser o presidente do COBRAC do ano que vem. Então, estamos juntos nessa missão, nesse evento também. E assim, eu sou suspeita porque eu acho apaixonante a área da bucomaxilo. Gosto muito, sou ortodontista, também gosto de atuar nessa área junto com vocês, e acho que só temos a somar. Né? A gente gosta sempre de estar falando que o bom profissional, aquele que age com competência e profissionalismo e com ética, tem tudo a agregar valor para todos nós, e isso vai refletir na nossa sociedade. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, te desejo todo sucesso do mundo. Obrigado. Grande abraço. Falando em ética, tá aqui o nosso código de ética. A Penélope vai te dar também um exemplar do Sorrisos Brasileiros, que é a revista do Conselho Federal de Odontologia, do Sistema Conselhos. Aqui é o teu brinde do OdontoCast, né, que vai ficar como lembrança. Estou utilizando. Aí. E com isso, agradeço também a tua participação no OdontoCast. O Conselho fica muito orgulhoso de ter profissionais representando a classe como tu, né? Te desejando todo o sucesso do mundo no que eu entendo ser a maior e melhor odontologia do mundo, que é a nossa brasileira, porque pegamos casos que não existem em outros lugares, existem mesmo aqui. Então, dentro disso, resolver esses casos, solucionar esses casos, realmente é para quem é diferenciado. Parabéns, obrigado pelo convite. E obrigado. Aqui nós vamos falar um pouquinho da nossa Labodental, que nos deu esse brinde também para os nossos convidados, do nosso amigo Pedro Pessoa, que está vindo com a gente também, está com problema de agenda, mas vai aparecer com a gente também, porque é um dos grandes empreendedores da odontologia.
o Odontocast, que é o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará, que nós estamos encerrando mais um episódio falando da especialidade cirurgia, onde estive acompanhado do Thierry Carneiro e da Penélope Gotardo. Um grande abraço, mas não se esqueçam, vejam lá o nosso canal no YouTube, Cropa Odontocast. E aqui nós ficamos com mais este episódio. Um grande abraço a todos.